estudantes da primeira série do ensino médio. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a vida e a obra de Platão. Pense nessa questão. Será que podemos considerar os nossos sentidos uma fonte segura de conhecimento? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu ouço, aquilo que eu experimento pelos meus sentidos, pode ser considerado uma fonte de conhecimento? Ou apenas aquilo que está na minha cabeça, as minhas ideias? Essa e outras tantas questões foram pensadas por um filósofo grego muito importante. O nome dele é Platão. Platão viveu entre 428 a.C. e 347 a.C. Seu verdadeiro nome era Aristócles, mas recebeu o apelido de Platão devido à sua constituição física. Platão significa ombros largos. Platão era um atleta, ele chegou a lutar, a participar como lutador nas Olimpíadas de Atenas, olha que interessante. E por conta da sua constituição física, ele acabou sendo chamado de Platão, nome que se popularizou e nós o conhecemos até hoje como Platão. Platão era amigo de Sócrates, tá? Ele foi aí um discípulo de Sócrates. Sócrates muito o influenciou, era o seu mestre. Com ele, Platão aprendeu como entender o conhecimento humano. Pensou também as questões sobre as virtudes humanas. Aprendeu, basicamente, a fazer filosofia. E por conta disso, Platão resolveu eternizar o pensamento de seu mestre através dos diálogos que escreveu. Discípulo de Sócrates, Platão ficou muito triste e desiludido com a democracia ateniense após a morte de seu mestre Sócrates. Aqui nós temos uma imagem, um quadro que representa justamente esse evento da condenação e da morte de Sócrates. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e de duvidar dos deuses oficiais da cidade. Condenado à morte, Sócrates disse: "Prefiro a morte do que uma vida irrefletida." Tomou a cicuta, um veneno muito forte, e morreu. Platão ficou extremamente abalado com este evento, triste mesmo, mas resolveu superar este evento através das suas viagens. Então, Platão viajou muito por toda a Grécia, pelo Egito, aprendeu muitas coisas, estudou geometria, estudou astronomia e assim conseguiu justamente empreender o caminho da filosofia. Platão gostava muito de política, mas resolveu abandonar o caminho da política para se tornar um grande filósofo. Dedicou-se então à filosofia, escrevendo inúmeros diálogos nos quais Sócrates é quase sempre o protagonista. Platão tem várias fases, a fase de juventude, a fase de transição, a fase de maturidade e a fase de velhice. E em cada uma delas escreveu diálogos muito significativos sobre questões que até hoje são discutidas em filosofia. Dentre as suas obras estão a Apologia de Sócrates, Górgias, a República, que é um livro essencial para a história da filosofia, para entender a política em Platão, para entender a teoria do conhecimento em Platão, e o Teeteto. Claro que isso aqui são só alguns exemplos, há uma vasta obra de Platão aí para que a gente conheça, tá? Aqui vocês têm um QR Code, esse QR Code te leva ao site Domínio Público e em Domínio Público estão as principais obras de Platão. Leiam, conheçam a obra de Platão. Como eu falei, ela é escrita em forma de diálogos, então é de fácil acesso, de fácil leitura. Dedique-se, conheça o estilo da obra de Platão. Nesse vídeo, nós falamos sobre a vida e a obra de Platão. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!